E aí pessoal, professor José falando aqui, vamos iniciar o capítulo sobre equilíbrio químico, certo? Estamos aí no livro 3 do ano de vocês e vamos começar esse tema que é muito importante. Te convido para analisar a parte teórica de equilíbrio químico e também a parte matemático-química que envolve todas essas situações. Equilíbrio químico, tá? Como a gente está vendo aqui, a gente vai estudar os principais conceitos que vai envolver esse tema. São eles: a reação reversível, que é o objetivo da aula de hoje, o equilíbrio químico propriamente dito, as constantes de equilíbrio Kc e Kp e o grau de equilíbrio, que é denominado alfa. Certo? Essa primeira parte é mais teórica, mas é de extrema importância que vocês tenham todos os detalhes que envolvem as reações irreversíveis e também os conceitos de equilíbrio químico para poder ir prosseguir nas próximas partes, nas próximas aulas que a gente vai abordar sobre o tema. Então vamos lá, certo? Aqui eu tenho uma situação que foi posto para vocês como introdução do capítulo, tá? Analisando a página 2, que ele trazia algumas informações sobre o estudo do equilíbrio, né? O equilíbrio químico. Quando a gente fala em equilíbrio químico, a gente já pensa em muita coisa, certo? A gente pensa em equilíbrio emocional, né? O equilíbrio no prato de uma balança, o equilíbrio entre a quantidade de jogadores em um campo de futebol, um equilíbrio de uma pessoa que trabalha com arte circense, né? No marabalismo e tudo mais, que trabalha ali na corda bamba. Você tem que ter o equilíbrio. Na química é um pouco parecido, né? E existe alguns outros aspectos. Então, o equilíbrio químico, a ideia que ele traz é relacionado às reações químicas, certo? E existe uma dificuldade para tu poder visualizar o que está ocorrendo ali no nível molecular. Tu não consegue enxergar as moléculas de uma forma muito simples, né? Você não consegue enxergar uma reação só a nível macroscópico, mas a nível microscópico é um pouco difícil. Então os pesquisadores eles foram criando conceitos e analogias para facilitar a imaginação e o entendimento. Essa imagem que a gente tem aqui é uma delas, certo? A proposta por Euler, né? Ele fez essa proposta, e ele fez uma analogia muito interessante. Ele pôs uma parede, né, esse muro que tem aqui no centro, e colocou os dois vizinhos. E aí ele indicou, né, essa quantidade de material que o vizinho tinha aqui desse lado esquerdo e a quantidade de material que o vizinho tinha do lado direito quando ele começa a jogar de um lado para o outro, né? E aí na visão dele, a gente pode imaginar que isso aqui seja areia, né? E eles fossem dois operários, e aí ele estaria jogando os reagentes para o lado direito, tá bom? Formando aí os produtos. E esse muro aqui é como se fosse uma barreira a ser vencida para tu poder formar os teus produtos, né? Para a areia poder passar para o outro lado, tá bom? É como se fosse lá a energia de ativação e até mesmo o processo reacional. E ao longo do tempo, né, chega um certo momento que essa quantidade, a gente vê aqui pela imagem que elas vão se igualar, tá? A quantidade de reagente e produto se mantém a mesma, né? E aí depois de um certo momento, o vizinho da direita ele acaba não se satisfazendo com o que está acontecendo e começa a jogar simultaneamente areia para o outro lado, e você percebe um certo equilíbrio. As quantidades, depois de um certo momento, elas não mudam, né? Se eles continuarem mantendo esse ritmo, isso nunca vai mudar. A mesma coisa acontece nas reações químicas. Então, existem dezenas de cenários que nos auxiliam no entendimento de situações como essas, né, para o equilíbrio químico, bem como quantidade de reagente, quantidade de produto, velocidade de conversão entre eles. Normalmente o que a gente vai perceber aqui no equilíbrio químico? Que reagente forma produto e que possivelmente produtos voltem a formar reagentes. Tá? É como a gente vê aqui na última imagem, né? O reagente está formando produto e existe a possibilidade desse produto se tornar reagente novamente. Tá bom? Então, a gente vai fazer essa análise toda. Isso daqui a gente chama de equilíbrio dinâmico. Eu vou já dar um exemplo de equilíbrio dinâmico que a gente tem todos os dias. Tá? Então, ele fez até uma pergunta lá na introdução: será que todas as reações podem atingir o equilíbrio? Quando as concentrações permanecem constantes, né? Será que essas concentrações sempre se permanecem constantes, iguais? Tá bom? E aí, as velocidades aqui vão se igualar? É tudo que a gente vai ver nesse capítulo, né? Tudo que a gente vai propor aí sobre o equilíbrio químico. Então vamos lá
estudar o que é o equilíbrio químico, né? Por definição, a gente for consultar um dicionário, ele vai trazer isso aqui, ó, o estado de um sistema que é invariável com o tempo vai passando e não muda, continua a mesma coisa, né? Igualdade, é algo que é absoluta ou aproximada entre forças opostas, né? Como se estivesse num cabo de guerra, pessoas puxando ali uma do lado da outra e ninguém vai para lugar nenhum. Então aquilo ali é uma situação de equilíbrio, é uma situação de igualdade. Tá? Essa é a definição que a gente tem nos dicionários. Mas para a química a gente vai usar no sentido de outros termos. Né? A definição encontrada no dicionário nos ajuda a compreender o significado do tipo de equilíbrio. Mas no caso aqui, o equilíbrio químico, a gente vai entender isso para as reações químicas. Então vamos lá. O que é o equilíbrio químico? Né? O equilíbrio relacionado às reações químicas, né? Formação de reagente, produto. E aí ele traz aqui uma simples ilustração que tem no livro de vocês. Assim, em um frasco de água fechado, há equilíbrio entre evaporação e condensação. Né? Você pode perceber que aqui, ó, nessa regiãozinha aqui da garrafa, eu tenho uma parte, tá, que fica gás. Né? Você não consegue enxergar, mas fica o gás aqui. Ó. Tá? E aqui fica a fase líquida. Né? Aqui eu tenho a fase líquida e aqui eu tenho a fase de gás. Então, o líquido ele se transforma em gás, tá? Nessa partezinha que fica aqui em cima. Quando você abre a garrafa, faz aquela zoadinha, né, da liberação do gás, que tem uma certa pressão que ele precisa sair ali quando você libera a superfície. Então, esse aqui é um sistema fechado, tá? O equilíbrio químico, normalmente ele é estudado em sistemas fechados, porque é muito difícil de tonalizar isso em um sistema aberto, tá? No sistema fechado ele é mais restrito, então é mais fácil de tonalizar. Então, a fase líquida, né, do líquido ele vai ter um certo momento que vai se transformar em gás, e essa parte do gás vai voltar a ser líquido, né? Isso num ponto de equilíbrio entre eles, tá bom? Então ele fala aí, ó, garrafa fechada, há equilíbrio, ó. Há equilíbrio entre evaporação. O que seria evaporação? Essa primeira etapa aqui, tá? Do líquido para o gás, isso é evaporação, e o do gás para o líquido, no caso, é a condensação, tá bom? Como se fosse uma segunda etapa, então é de ida e volta. E isso está acontecendo aqui, e nisso a gente chama de equilíbrio dinâmico, é algo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá bom? Antes disso, a gente vai ver esses conceitos aqui, ó, reações reversíveis, que é o objetivo da aula de hoje. Então, lá no capítulo de cinética química, a gente viu os conceitos de velocidade de reação, velocidade ou rapidez de uma reação química, né? E os fatores que influenciam, né? Sem a gente se preocupar um pouco com a extensão da reação química. E aí a gente percebeu, né, que na prática a gente pode observar que as reações processadas em sistemas fechados sem troca de matéria com o ambiente, como a gente viu naquela garrafinha passada, mesmo depois de, né, aparentemente concluídas, ou seja, a partir do momento em que não há mais, né, não é mais possível perceber nenhuma alteração macroscópica, você não vê nada mudando dentro da garrafinha, coexiste reagente e produto, tá? Sempre vai coexistir reagentes e produtos numa reação química, pessoal, tá bom? No caso das reações irreversíveis, certo? Vai coexistir aí reagentes e produtos ao mesmo tempo. A gente vai ver isso agora graficamente. Então, tal situação ocorre porque as novas substâncias recém-formadas, os produtos, se regeneram nos reagentes que as originaram, né? Esse produto é conhecido como uma reação reversível, né? Esse processo é conhecido como reação reversível. A gente vai ter aqui uma reação genérica, tá? A formando, tá bom? Formando B, A formando B, como a gente está vendo aqui, A formando B, e numa reação reversível, o A forma B, ao mesmo tempo que B volta a formar A. A é reagente, B é produto, tá bom? Aqui no gráfico a gente tem concentração, certo? Que é representado por esse símbolo, até coloquei aqui, o símbolo representa a concentração em mol por litro, em função do tempo. O que a gente pode perceber? Que o A, ó, que é representado por essa linha verde, a concentração está diminuindo, tá bom? E normalmente o que a gente vê na cinética? Que o B, a concentração está crescendo, porque o A está sendo consumido, tá? E o B está sendo formado. Normalmente a gente vê isso daqui. E depois de um certo momento, né, depois de um certo ponto, ó, as concentrações elas se mantêm constantes, certo?
A reversibilidade de reações é um fato comum, né? Ele indica que dificilmente reações têm extensão total. Dificilmente uma reação ela vai formar bonitinho aqui, né? A vai formar 100% de B e depois não vai acontecer mais nada. Sempre existe essa reversibilidade. Então, análise, né, e cálculos que abrangem as concentrações das substâncias envolvidas mostram que estas, né, passando certo tempo, não mudam mais, né? Depois de um certo tempo, a reação entre A e B, elas não mudam mais, elas se mantêm constantes. Nessa área aqui, ó, ela se mantém constante, certo? Nem A vai ser mais consumido, nem B mais vai ser formado. Então, a gente está observando essa reação genérica e vamos fazer as próximas análises agora. Tá? A gente tem essa outra análise aqui, que é a concentração em função do tempo novamente. E no início do processo, a concentração do reagente A cai rapidamente e a concentração do produto B, que inicialmente é zero, aumenta, né? Nessa outra situação aqui, ó, o A ele cai rapidamente e o B vai aumentando. Tem um certo momento, no final aqui, ó, a concentração do meu produto é maior do que a concentração do meu reagente. É assim que você analisa, certo? Nesse pontinho aqui, elas são praticamente iguais, né? E aí depois de um certo momento, ó, a concentração de B ela é maior do que a concentração de A, né? O B, no caso, é o produto e A é os reagentes. Isso é uma das situações. Então a gente tem ainda outra situação, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, que no caso é essa daqui, ó, tá? A concentração final do reagente é igual à concentração final do produto, né? A gente está percebendo aqui que a concentração final do reagente é igual à concentração final do meu produto. Então, tem um certo momento, nesse ponto TE que ele colocou aqui, ó, no tempo TE, vai ter um certo momento que essas concentrações se mantêm constantes. Tá bom? Eu trouxe outras situações para que a gente possa ter esse conceito de reversibilidade mais abrangível, né? Então, a gente pegou aqui esse equipamento que tem uma válvulazinha de separação e colocamos dois gases. Nesse lado aqui a gente colocou iodo violeta, ele tem a cor violeta, e depois a gente colocou no outro o hidrogênio, que é incolor. O que vai acontecer se eu abrir essa válvula e esses dois gases entrarem em contato? Eles vão sofrer um processo chamado de fusão, tá? Que é isso daqui, ó, difusão, que é a propagação, é espalhamento. E esses gases eles vão reagir. Eu coloquei aqui a reação, ó, hidrogênio reagindo com iodo, eles formam iodeto de hidrogênio, né, galera? Certo? Eles formam aí o iodeto de hidrogênio. E aí, o que vai acontecer depois? Tá? Vamos botar aqui o resultado. Em um certo momento, a gente percebe, ó, que aqui antes a gente tem uma cor mais intensa de um lado, né, e incolor do outro. E depois de um certo momento a coloração violeta fica mais intensa, né? Não, agora não. A coloração fica homogênea, né? Ela fica um pouquinho mais clara, não é totalmente incolor, mas fica totalmente homogênea. Esses gases vão reagir formando iodeto de hidrogênio e fica mais homogêneo, certo? Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu botei uma situação, se a gente injetar iodo, que é violeta, que ele é colorido, a coloração violeta fica mais intensa. Se eu começar a colocar iodo aqui dentro, tá? Esse frasco ele vai ficar cada vez mais violeta, porque eu estou adicionando aquele reagente que tem uma cor mais intensa, diminuindo gradativamente com o tempo até mais uma vez permanecer constante. Então o iodo vai reagir com o restante de hidrogênio que ficou, tá bom? Se tiver em excesso, e aí depois vai ficar tudo homogêneo de novo. Se eu injetar iodeto de potássio, ou iodeto de hidrogênio, que é aquele gás que formou lá no produto, intensificação da cor violeta, porque ele no caso ele é violeta, né? Certo? Indicando que a concentração de iodo 2 está aumentando por causa da decomposição do iodeto de hidrogênio. É no caso o caminho inverso. Deixa eu conversar aqui com vocês. Aqui nesse caso dessa reação, eu estou injetando e vai ficar incolor, né? Vai ficar uma cor homogênea, né? Vai ficando cada vez mais fraquinha essa cor que era intensa. Se eu juntar esses dois. Se eu adicionar esse rapaz aqui, que já é o meu produto, eu vou voltar a ter os meus reagentes. É o caso da reação reversível. É o que está acontecendo aqui ao contrário. Eu vou injetar o meu produto e aí eu vou forçar a formar meus reagentes novamente. E esse cara aqui que dava a coloração violeta,
vai tornar essa válvulazinha aqui dentro, a cor vai ficando cada vez mais intensa. Se tu injetar iodo de hidrogênio aqui dentro, vai chegar um certo momento que tu vai ter tanto iodo que vai ficar super colorido, né? Vai ficar super violeta, tá bom? Então, a situação descrita representa um sistema com reação reversível, que pode ser assim equacionado. Então, essas situações de tu estar injetando reagente, de tu estar injetando produto dentro do teu sistema reacional, a gente chama como reação reversível. A gente representa quimicamente por essa setinha aqui, ó, tá? Essa setinha aqui, meia seta para a direita e meia seta para a esquerda. Isso quer dizer que reagente está formando produto e que possivelmente o produto vai voltar a formar reagente, tá? Muito cuidado que essa setinha que está indicando aqui, certo? As duas setas em sentidos contrários indicam a reversibilidade. Elas indicam a reversibilidade da reação química, tá bom? Então, não estranhe quando vocês analisarem aqui. Aqui no caso é só um sentido. A reação está acontecendo só em um sentido. Aqui no caso está acontecendo nos dois sentidos. Então, por conversão, a gente denomina a reação no sentido da esquerda para a direita. Essa primeira aqui, gente, ó. Essa primeira aqui, no sentido da esquerda para a direita, a gente chama ela de reação direta, tá? Reação direta. Isso é muito importante. Reação direta. Essa que está no sentido de volta, né, que é uma meia setazinha, você tem que ter cuidado também na escrita, que é uma meia seta. Da direita para a esquerda, a gente vai chamar de reação inversa, certo? Reação inversa, tá? Eu sei que tem no livro de vocês, mas estou colocando aqui para a gente poder analisar direitinho e a gente ficar tranquilo em relação a isso, a essas determinações, tá bom? Então é muito tranquilo, né? A reação no sentido da esquerda para a direita, na formação dos produtos, é a reação direta. No sentido contrário, é a reação inversa, tá bom? Então, aqui na reação direta é reagente formando produto, e na reação inversa é produto voltando a formar reagente, tá bom? É o caso contrário, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar com os conceitos já de equilíbrio dinâmico. Essa é a primeira característica do equilíbrio, ele é reversível, tá? E também o equilíbrio ele é dinâmico, como a gente viu lá na garrafinha de água, na questão da evaporação e da condensação. Mas isso a gente vai ver já na nossa próxima aula, na nossa próxima conversa. A gente vai falar também sobre velocidade. O equilíbrio ele tem algumas características como velocidade, e aí a gente parte para a constante de equilíbrio, tá bom? Com esses conceitos já dá para a gente ter uma boa base do que é o equilíbrio químico dentro das reações químicas, né? Cada vez que eu adiciono, né? Por exemplo, aqui eu estou adicionando produto, se eu adicionar iodeto de hidrogênio, eu vou forçar a voltar a formar reagente, e se eu adicionar cada vez mais reagente, eu vou forçar a formar cada vez mais produtos até eles chegarem a um estado de equilíbrio. Mas existem outras condições para que esse estado de equilíbrio seja atingido, e a gente vai falar disso já nas próximas aulas. Então, a gente para por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.